essa gente bronzeada mostra seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o Morro do Vintém. E é o som da música Brasil Pandeiro que começamos o nosso podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você estiver nos ouvindo. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. No episódio de hoje, eu, Ian, juntamente do André e da Maria, vamos promover uma importante reflexão. Por que lemos poucos autores do Sul Global na universidade? Mas afinal, o que é Sul Global? Quais as principais diferenças entre o Norte e o Sul? Essas e outras perguntas serão debatidas ao longo do episódio de hoje. Temos também um convidado super especial, o diplomata brasileiro Fabiano Bastos Moraes, que mesmo estando na China e apesar do fuso horário, aceitou participar do nosso podcast. Portanto, fique até o final para não perder nada. André, você pode explicar para o pessoal de casa um pouco mais sobre esses conceitos de Norte e Sul Global? Claro, Maria, posso explicar sim. É imprescindível que compreendamos o conceito de Sul e Norte para que se possa entender por que não lemos muitos autores do Sul Global na universidade. O termo Sul, com letra maiúscula, é basicamente um sinônimo para países em desenvolvimento. Essa forma de classificar países surge após o fim da Guerra Fria, onde os estados não estavam mais separados em leste e oeste, países socialistas e países capitalistas, mas sim em norte, países desenvolvidos, industrializados no século XIX, e sul, países emergentes ou em desenvolvimento, ex-colônias e de industrialização tardia. Portanto, ao traçar um paralelo no globo, no caso a linha do Equador, a divisão geográfica se torna também uma forma de separação ideológica mundial no quesito desenvolvimento. É claro que a separação ideológica não é tão exata quanto a cartográfica, né? Existem exceções. O México, por exemplo, está no hemisfério norte geográfico, mas é considerado no sul nessa classificação, por ser um país latino-americano e ex-colônia espanhola. Já a Austrália e Nova Zelândia, localizadas no sul da linha do Equador, são consideradas do norte global. Ô André, e as características desses países são homogêneas de acordo com a classificação de Norte e Sul? Explica aí pra gente um pouco mais. Então, Maria, tu tocou num assunto muito importante. É necessário falar também que, mesmo pertencendo ao sul global, países têm suas particularidades e condições distintas. Não se pode, sei lá, comparar a economia do Brasil com a de Honduras ou Haiti. No entanto, o que tem crescido cada vez mais é a necessidade da valorização das ideias do Sul, que estiveram em segundo plano até agora, como uma forma de decolonização e emancipação dos ideais do Norte. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, e nós queremos sambar. Estamos aqui com um convidado muito especial, que é um diplomata brasileiro, Fabiano Bastos Moraes. Ele recentemente foi movido para o posto da China e ele aceitou participar do nosso podcast. Fiquei muito feliz quando ele respondeu o e-mail falando que era possível participar. E agora no nosso podcast a gente vai ter um momento de entrevista, então vou passar as perguntas. Primeiramente, bom dia, Fabiano. Bom dia. Gostaria de agradecer em nome de todo o grupo por você ter aceitado participar do nosso podcast. Gostaria de pedir para você se apresentar aos nossos ouvintes, falar um pouco sobre você, sua formação e sobre o exercício da sua profissão. Perfeito, Maria. Obrigado pelo convite. Bom, obrigado a todos, André Tariq, pelo convite. Eu sou Fabiano, diz a Maria. Sou formado em História, na verdade, pela Universidade Federal do Pará, da onde é a minha família. Passei boa parte da minha vida em Belém. Gosto muito de História. Trabalhei um tempo, inclusive, como pesquisador em História, uma coisa que eu gostava muito. Mas também sempre tive na cabeça a coisa da diplomacia. Foi um tema que me interessou, não vou dizer desde sempre, mas desde muito cedo. Acho que desde quando eu descobri que existia essa coisa da diplomacia, eu me interessei. E aí, terminando a universidade, a faculdade de História,
eu comecei a me informar um pouco mais sobre a carreira, sobre o concurso, e por conta disso, enfim, fui me preparando. Logo ao terminar a faculdade de História, comecei a estudar, a fazer os concursos. Consegui depois de algum tempo, não foi fácil, não é uma coisa fácil, e falo isso não para desencorajar alguém, mas enfim, só para realmente dizer, por um lado, que não é fácil, por outro lado, que é absolutamente possível, caso alguém tenha interesse na carreira. Então, entrei no Itamaraty em 2010, trabalhei vários anos ainda em Brasília, na sede do Itamaraty em Brasília. Depois estive em Buenos Aires, 4 anos, trabalhando na Embaixada do Brasil na Argentina, que foi uma experiência extraordinária, um país maravilhoso, aliás, onde conheci rapidamente a Maria, né? E agora, recentemente, na verdade, cheguei há pouquíssimos dias aqui na China, onde vou estar trabalhando durante mais alguns anos. Nunca é simples dizer exatamente quanto tempo vai durar cada missão, mas em torno de 2 anos, 3 anos, esse é uma média de trabalho numa embaixada. Enfim, aprendendo aqui também sobre China, né? A carreira tem essa coisa, de repente você é mandado para um país do qual você não conhece tanto, ainda mais a China, que é um país com uma cultura, com uma sociedade ultra ricas, ultra complexas. Então, estou aqui nesse desafio de tentar começar a aprender algo um pouco mais aprofundado sobre a China por conta do trabalho. Estou nesse desafio. Estou a começar pelo desafio do idioma, mas estamos aí, estamos à disposição para esses aprendizados, esses novos desafios, que é sempre sair de um país para o outro, é sempre, em alguma medida, um desafio de adaptação à língua, aos costumes, enfim, à sociedade do país onde você está. Uma observação, isso é uma coisa de praxe, quando todo diplomata faz alguma espécie de intervenção pública, só esclarecendo que tudo que for dito aqui, eu digo a título pessoal, não necessariamente como posição do Ministério das Relações Exteriores. O nosso tema nem é exatamente política externa, né? Um outro tema, sul global, a parte mais intelectual acadêmica, mas só para deixar absolutamente claro para quem estiver nos ouvindo, tudo que eu digo é opinião pessoal minha, não necessariamente reflete qualquer posição do Ministério. Fabiano, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua trajetória, né, como diplomata, como historiador. Na nossa turma já estamos formulando um grupo de estudos para o CACD, então acredito que quem estiver ouvindo esse podcast vai se sentir muito inspirado, né, a estudar mais e etc. Tenho uma pergunta para te fazer, algumas, na real. Claro. Na sua faculdade de História, você tem a lembrança de ter lido mais autores do Norte ou do Sul global? Olha, a faculdade de História, eu acho que ela é um pouco... bom, eu fiz a faculdade de História, obviamente não tive a experiência nas outras, mas eu acho que dá para dizer que as faculdades de História são, no que diz respeito a esse ponto, um pouco diferentes das demais, porque é o mais comum que cada faculdade de História, cada curso de História também esteja dedicado à sua realidade local e regional, né? A faculdade que eu fiz, sim, tinha uma ênfase forte em História regional e História do Brasil. Então, eu acho que o meu ponto é que numa faculdade de História, talvez esse balanço seja um pouquinho mais equilibrado, no sentido de que nós, o pessoal da minha turma, claro, nós lemos mais autores brasileiros, até regionais, do que, por exemplo, do que se eu estivesse numa faculdade de sociologia, de antropologia, de filosofia ou de relações internacionais. Eu acho que a história tem essa especificidade, como ela é dedicada a um estudo muito concreto, de ter esse equilíbrio um pouco mais, bom, vou dizer um equilíbrio equilibrado, que não faz muito sentido, mas de ter um equilíbrio um pouco mais entre autores do Norte e do Sul. Mas, de qualquer forma, sim, líamos muito, estudávamos muito os historiadores dos grandes centros. A história, um grande centro sempre foi e continua sendo a França, né, que tem uma comunidade de historiadores, de pensadores da história muito, muito rica. Também estudávamos autores europeus, claro, americanos um pouquinho menos, mas autores europeus, especialmente desse eixo França, Inglaterra,
sim, era muito estudado na nossa universidade. Entendo, também não posso dizer isso com 100% de certeza, mas entendo que continua sendo uma tendência nas faculdades de História do Brasil partir dessa reflexão, sobretudo no que diz respeito à metodologia, à teoria, partir dessa reflexão dos historiadores, dos pensadores da história europeus. Então, para organizar isso que eu falei de uma forma um pouquinho caótica, eu acho que eu, por ter feito história, talvez tive uma experiência diferente da que pessoas de outros cursos têm, no sentido de que, sim, eu estudei mais, um pouco mais, autores brasileiros do que em outros cursos. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vim a perceber depois é que autores latinos, por exemplo, era muito menos presente do que eu gostaria de que tivesse sido, né? Eu gostaria de ter tido contato com autores latinos, especialmente sul-americanos, um pouco antes, ainda na universidade, e foi quando eu estive na Argentina, esse período que eu estive lá, que eu me dei conta de quanto faltou esse aspecto da minha formação, porque estando lá, tendo contato com os livros, com os debates locais, você percebe o quanto o Brasil é um país próximo da Argentina no que diz respeito à sua formação histórica, cultural, formação na sua sociedade, tem muitos pontos em contato, e eu fui descobrir isso já não diretamente como historiador, mas como diplomata, por ter passado esse tempo lá na Argentina. Então, acho que mesmo nos cursos de história que são um pouco mais voltados à realidade local, acho que ainda falta e ainda faltaria um diálogo mais próximo, sobretudo com autores latino-americanos e sul-americanos. E eu acho que ganharíamos todos tendo, desde a universidade, uma ideia mais completa dessa proximidade, né? A partir de autores de outros países da região. Sim, e aproveitando isso que você falou agora, você acredita que ler mais autores do norte global, pode influenciar no tipo de visão que criamos do sul? Sim, eu acho que sim. Eu acho que esse input, essa incorporação mais intensa de autores do que se costuma chamar do norte, acaba tendo, sim, um impacto sobre a nossa autoimagem, sobre o que nós pensamos sobre a nossa formação, a nossa perspectiva de futuro, porque na verdade, eu acho que o problema fundamental nessa coisa de autores do norte versus autores do sul é a questão de incorporá-los de forma, ou não incorporá-los, de forma crítica. O que continua acontecendo, do meu ponto de vista, é que os autores desses centros tradicionais, exatamente porque pertencem a esses centros tradicionais, acabam ficando acima da crítica, o que ou seja, há uma tendência ainda na vida cultural brasileira de simplesmente pegar, bom, fulano é de universidade tal, sendo essa universidade uma universidade importante desse eixo Estados Unidos, Europa, logo o que ele diz está meio acima da crítica. Isso que eu acho que é o pecado original da coisa. Não vejo em si problema em ler autores do norte, desde que seja sempre a partir de uma perspectiva crítica, e que é uma coisa que muitas vezes não acontece. Isso tem a ver, eu acho, inclusive, com a formação histórica do Brasil. Por ter sido uma colônia, estava sempre esperando que as ideias, os conceitos viessem de alguns centros fora da região. Nós estávamos sempre voltados, primeiro, obviamente, a Portugal, depois teve um período na história da cultura do Brasil em que a França era o nosso centro, para onde nós nos voltávamos em busca de ideias, de conceitos, e depois isso acabou sendo deslocado para esse eixo de fala inglesa, né, entre Reino Unido e Estados Unidos. De novo, não, a princípio não há um problema com isso. O problema é a nossa postura diante desses autores. Todos esses são centros muito importantes do ponto de vista intelectual, mas como nós estamos falando de ciências sociais, eu acho que é sempre preciso fazer a pergunta, muito bem, isso que o autor X americano, ou francês, ou inglês, ou italiano, isso que o autor X está pensando, em que medida se adapta à realidade brasileira? Eu acho que essa é a pergunta fundamental que deve ser feita sempre, e que muitas vezes não é feita, ou é feita de uma forma menos rigorosa, que às vezes tratamos autores desse centro de uma forma menos rigorosa do que tratamos os nossos próprios autores. Acaba virando aquela coisa do santo de casa que não faz milagre. Então,
temos autores no Brasil, na América do Sul, excepcionais, e acabamos nós próprios não reconhecendo essa qualidade, porque estamos sempre voltados para a última moda dos grandes centros universitários e acadêmicos. Então, sim, eu acho que esse consumo de autores do Norte, sobretudo quando é um consumo pouco crítico, impacta diretamente a forma como nós vemos o próprio Brasil e a própria região. Sim, eu acho que de novo, para resumir a minha resposta à sua pergunta, eu acho que sim, tem um impacto grande na nossa autoimagem, inclusive. Muito obrigada pela sua resposta, gostei muito. E aqui, como a gente está gravando pelo Zoom, e eu estou vendo aqui o André e o Ian, e eu gostaria de passar a palavra para os dois, se Claro. eles quiserem acrescentar alguma coisa, porque eu acho que os dois têm uma bagagem bem legal para falar disso também. Ah, legal. Quer começar, André? Opa, desculpa, né? Quer começar, André? Olha, por enquanto eu não estava tendo pergunta, estava até gostando de ouvir o Fabiano falar. Estava aqui refletindo aqui, foi muito bom ele falar. Eu estava refletindo bastante. Mas, por enquanto, eu estou sem nenhuma pergunta. Perfeito. André, se quiser falar alguma coisa sobre a última pergunta que eu fiz, se a forma como a gente lê mais autores do Norte acaba influenciando na visão que a gente cria de nós mesmos. Eu achei muito interessante a tua fala, Fabiano, da visão crítica que a gente tem que ter dos autores do Norte. Eu realmente acho que falta realmente essa visão, essa noção no âmbito acadêmico brasileiro. Eu acho que é bem isso o cerne da questão mesmo. Concordo contigo. Sim. Que nós não podemos, nem a respeito de autores do Norte, nem de autores do Sul, ter a postura dogmática de achar porque o cara é um autor do Norte, ele está certo, ou ao contrário, porque o autor do Sul ele está errado. E vice-versa também. Eu acho que em algum momento, quando o Brasil começar a incorporar de uma forma mais intensa esse diálogo com autores do Sul, também não podemos cair no erro inverso, que é achar porque o sujeito é um autor do Sul, o que ele diz é indiscutível. Acho que a função crítica, de incorporação crítica, e vai continuar sendo a coisa principal que nós temos que ter em mente, porque, de novo, não é uma questão de crítica ao autor, é o que eu falei, estão falando de ciência social. Ciência social não é como matemática, que é a mesma coisa em todos os lugares do mundo. Tem certas ideias surgidas em um determinado contexto social que não viajam bem, que não são exportáveis, ou que são exportáveis depois que você faz uma adaptação, né? O que é ruim, o que é contraproducente, do meu ponto de vista, é a visão dogmática, né? Que o sujeito está 100% certo, 100% errado, porque pertence a certo lugar do mundo. Acho que esse é o erro que a gente deve sempre evitar. E, Fabiano, o que você acha que poderíamos fazer para promover a leitura de mais autoras e autores latino-americanos, africanos e orientais nas universidades? Olha, essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eu não acho que vai haver uma mudança imediata e sistemática de cima para baixo nas universidades. Ou seja, eu não acho que de um momento para outro simplesmente vão surgir nos currículos universitários autores do Sul massivamente, por vários motivos, e não por intenção de A ou B, porque há alguns problemas estruturais aí que impedem que esse diálogo seja feito de uma forma um pouco mais fluida. Desde já o problema do idioma. Nem todos esses autores estão traduzidos, alguns escrevem em idiomas que não são de fácil compreensão para brasileiros, por exemplo. Você vai ter autores, se você pegar o Sul Global de uma forma mais intensa, você vai ter autores escrevendo em idiomas tão diferentes quanto, não sei, chinês, russo, árabe, e aí cria-se uma dificuldade muito concreta de incorporação dessas ideias no mundo universitário brasileiro. E, além disso, tem aquilo que eu falei, isso é uma tradição da cultura brasileira de buscar essa chancela nos grandes centros do mundo desenvolvido. Isso também já mudou, vai mudando, que é uma excelente notícia, mas não vai terminar de mudar
de uma hora para outra. Então, o que eu acho que cada pessoa interessada no tema deve fazer é buscar ela própria, junto com o professor, que vocês percebam que tem um pouco mais de abertura com o tema, com um grupo de amigos, busque fazer a sua trajetória nessas leituras um pouco mais fora do eixo tradicional. E eu acho que nós temos que começar, acho que o Brasil deve a si mesmo, a cultura brasileira deve a si mesmo. Em primeiro lugar, temos um dever de casa para fazer aí, é que começar esse diálogo com o Sul Global em casa, ou seja, começar a partir do pensamento social brasileiro, porque se nós queremos participar desse diálogo global, temos que ser capazes, em primeiro lugar, de entender a nossa tradição e ser capaz também de apresentá-la em um diálogo, para poder compreender de onde vem. O pensamento social brasileiro é muito rico e tem muitos aspectos ainda a serem explorados. Então, acho que temos que, em primeiro lugar, cuidar do nosso quintal, por assim dizer, e começar estudando o pensamento social brasileiro, para entender onde estamos, onde é que viemos parar no que diz respeito à visão que fazemos do próprio Brasil e do mundo. E, em segundo lugar, o que eu sugeriria é buscar os autores da região. E aí também por dois motivos. Pela proximidade linguística, estamos falando de autores de fala e de escrita espanhola, que obviamente é um idioma muito mais simples. E por isso que eu senti muito claramente no período que eu estava na Argentina, que é a grande proximidade entre o Brasil e os países da região. Processo de formação histórica, de formação social, etc. Problemas e as soluções são compartilhadas. E isso muitas vezes escapa do nosso horizonte imediato. E digo isso porque eu tive em uma universidade, antes de estar na Argentina, e de fato não olhava, nunca me perguntava, e esse processo, qualquer que fosse o processo que estivéssemos estudando, nunca me perguntava, peraí, esse processo como é que se deu na Argentina, na Colômbia, na Venezuela? E esse é um diálogo fundamental para fazer. Eu acho que nesse primeiro momento, até mais importante do que buscar autores da Ásia, do Oriente, inclusive porque eu falei já tem esse problema linguístico, eu acho que devemos tentar estabelecer um diálogo muito mais próximo com a região, com autores sul-americanos, que estão ao nosso alcance e que são próximos na sua problemática do que nós estamos lidando. Eu acho que esse seria uma forma de atacar a situação, de começar a buscar trazer mais autores fora dos eixos principais da vida intelectual, seria buscar a região. Buscar, em primeiro lugar, como eu falei, o Brasil e depois a América do Sul, a América Latina. Eu acho que o Brasil perdeu muito culturalmente quando decidiu, obviamente estou falando de uma forma simplificada, mas quando decidiu que não fazia exatamente parte da América Latina. Com outras regiões, com a Ásia, com o Oriente, com a África. Bom, a África, em parte, também é um pouco mais simples, porque há uma África lusófona, com a qual também temos contato há bastante tempo, né? Então, a África talvez também fosse uma região que devesse ser vista com mais atenção nesse primeiro momento, mas eu enfatizaria da minha parte, eu acho que um bom programa de pesquisa e de busca de estreitamento de laços seria esse: buscar, em primeiro lugar, compreender a própria tradição brasileira e depois buscar estender pontes para América do Sul e América Latina. Fabiano, e para encerrar a última pergunta dessa entrevista, o que você acha que aconteceria no Sul Global se lêssemos mais autores do Sul? Olha, eu acho que teríamos uma visão mais rica e mais complexa e mais adequada da nossa própria realidade. Aquilo que eu vinha dizendo, eu acho que todo ponto de vista, incorporar outros pontos de vista é sempre um ganho para a sua visão de mundo, desde que seja uma incorporação crítica, seja uma incorporação que não é uma incorporação ou um rechaço. Também você pode chegar à conclusão que aquele autor não tem muita coisa para dizer, mas desde que seja de uma forma crítica, desde que seja sempre filtrando o que você acha que é válido daquela outra ideia, daquele outro pensador, daquele outro conceito. Então,
acho que o Brasil teria muito a ganhar com a incorporação de outras vozes. Como eu falei, me parece particularmente urgente que incorpore outras vozes da América do Sul, da América Latina. Com essa incorporação, desde que feita de maneira crítica, nós aprenderíamos, inclusive, a ver outros aspectos do Brasil, do próprio Brasil. Também voltando a um tema que eu já tinha levantado, é o que se percebe quando se vive, como eu vivi na Argentina. Acompanhando, estudando um pouco da história local, mas aprendendo um pouco de história local, você consegue iluminar de uma forma mais interessante, mais intensa, vários aspectos da história, da sociedade do próprio Brasil. Você aprende a ver que Brasil e Argentina estão, e, enfim, outros países da América do Sul, estão envolvidos no mesmo processo. Então, portanto, aquilo que nós achamos que é algo muito típico do Brasil aconteceu de uma forma ligeiramente diferente nos outros países da América do Sul, por exemplo. E isso te dá uma visão mais ampla e menos provinciana até do próprio Brasil, da nossa realidade local. Então, acho que é um esforço fundamental para ter uma visão mais ampla do Brasil, da realidade brasileira e das perspectivas de futuro do Brasil. Muito obrigada pela sua resposta, concordo. Também penso que quanto mais a gente acabar lendo, né, autores, autoras do Sul Global, a gente vai ter uma visão muito mais... Me ajuda, André. Desmistificada. Sem dúvida. Em cada momento, em cada obra, o que é digno de nota e o que não merece muita atenção. Então, com todos os autores do Norte e do Sul, para que tenhamos uma vida intelectual mais rica, mais refinada. Bom, gostaria de agradecer pela sua participação, disponibilidade, né, de ter conversado comigo antes, de ter topado a nossa ideia. Acredito que falo aqui por todo o grupo que estamos muito felizes, né, com as suas respostas e tudo mais. Espero também que você, ouvinte, que está ouvindo agora o nosso podcast, tenha gostado dessa entrevista. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu acho que agradecer agora nesse momento, porque foi uma das experiências mais legais, assim, do ano, com certeza. Sempre gostei muito dessa área de relações internacionais e do internacional e sabe, de pensar que existem outras visões e outros países e outras mentes. Então, o fato de estar aqui conversando com um diplomata brasileiro sobre isso é indescritível para mim. Então, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Enfim, foi muito, muito legal, gostei muito da ideia, do formato. E, enfim, tô às ordens aí. Você já sabe como me encontrar. Temos um probleminha em relação ao fuso horário, mas é um problema que, como acabamos de ver, dá para resolver. Pois é, você acordando e a gente indo dormir. Muito obrigada, tenham um bom dia e espero que vocês que tenham ouvido esse podcast, vocês tenham gostado. Pois é, agora eu vou ali tomar um café da manhã e obrigadão, valeu. Catering some